Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar sobre lactato. Então essa palavra aí que para muita gente é sinônimo de coisa ruim, você vê cruzando a rua, você vira, troca de lado, você tem medo do lactato, você quer se livrar do lactato, você vai dosar seu lactato. Ele é vilão ou ele é aliado? Ele é uma estratégia de treinamento ou ele é apenas uma coisa a ser evitada? Várias coisas aqui pra gente destrinchar ao longo desse episódio e sempre contando aqui com a ajuda do Murilo. Tudo bom, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês em mais um episódio. E é isso aí, André. E eu arrisco a dizer que a maioria dos corredores acha que o lactato é vilão, né? Chama ainda erroneamente de ácido lático, associa com dor muscular tardia, então tá ali com aquela dor muscular pós-treino no dia seguinte, 2 dias depois, associa com acúmulo de lactato, e hoje a gente vai desmistificar um pouquinho isso e falar o que realmente é o lactato, como ele funciona, como que ele é usado como até fonte de energia, né? Como ele é utilizado até para a gente entender zonas de treino, limiares ventilatórios, entre vários outros pontos. Boa. Então assim, vamos começar contextualizando a história, que eu acho que vale a pena, porque ajuda a gente a compreender como que essa substância, que é apenas mais uma de diversas substâncias que acontecem ali no contexto da glicólise, que acontece no contexto do metabolismo aeróbico e do metabolismo anaeróbico, acabou ganhando um destaque tão grande, né? Então isso é um ponto interessante. Então ele foi descoberto em 1808 pelo Jöns Jacob Berzelius, que ele identificou o ácido lático no músculo de animais depois que eles eram estimulados a fazer uma atividade física até a exaustão. E aí, de cara, ele já foi visto como um resíduo tóxico, como algo que acontece, que aparece no nosso sangue, mostrando que aquilo ali que aquele paciente, aquele corredor ou aquele animal foi exposto a uma atividade física extenuante. Então ele já nasce nesse contexto. Posteriormente, essa ideia foi sendo ganhando cada vez mais representatividade, foi colocando cada vez mais como, isso aqui acontece se você está privado de oxigênio. E aí, até fazendo um link com a medicina, na medicina a gente utiliza o lactato muitas vezes para perceber um paciente grave. Isso é um negócio interessante. Então, na cabeça de médicos, não sei quantos médicos corredores estão ouvindo aqui, mas você pensa em lactato, você fala, putz, o paciente está grave. E aí você fortalece essa noção de que lactato é coisa ruim. Então é importante a gente pontuar tudo isso. Depois, aí já na década de 1960, então entre 1960 e 1980, George Brooks mostrou que o lactato sim é produzido diante de uma atividade física extenuante, porém ele mostrou, e aí que o jogo começa a virar, ele começou a mostrar que existe uma via em que você pega esse lactato e transforma em glicose, sendo que a glicose é o nosso combustível número 1. Então aí ele mostrou que existe um processo de gliconeogênese, traduzindo, formação nova de glicose. Então você pega o lactato e faz o sentido oposto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem e vou mostrar o que é o lactato, né, exatamente. Né? Então isso vai ajudar bastante a gente a entender. E aí, gente, para complicar e ao mesmo tempo botar isso na boca do povo, em 1970 foram criados métodos de dosagem rápida de lactato. Que você faz uma ponta de dedo e dosa o lactato. Então, assim como a gente tem lá o glicosímetro, que é aquele que quem é diabético ou tem algum familiar diabético sabe muito bem, que você espeta a pontinha do dedo, coloca a fitinha, ele chupa ali o sangue e fala, a glicose está 90. Existe a mesma coisa para o lactato. E aí, gente, eu vou falar aqui como médico e vou trazer assim como um viés da ciência. Aquilo que é dosável, e principalmente se for fácil de dosar e barato de dosar, as pessoas começam a pirar em cima desse negócio. Porque você precisa ter uma métrica
para você poder falar, ó, essa pessoa está correndo em que lugar, né? Qual é a zona de treinamento dela? Como que a gente vai fazer isso? Ah, não, vamos dosar quanto de piruvato está entrando na mitocôndria e o quanto está indo para metabolismo anaeróbico. Putz, não tem como fazer isso. Vamos dosar quanto de glicose esse paciente está colocando dentro do processo de glicólise, ou seja, quanto ele está consumindo de glicose por minuto. Não tem como dosar isso. Vamos tentar ver se ele está usando predominantemente metabolismo anaeróbico ou aeróbico. Não tem como dosar isso. O que tem como dosar? Lactato. O lactato. E aí você pira no lactato. Então é lactato, lactato, lactato. E tudo começa a girar em torno do lactato. E isso não está completamente errado. Mas eu acho que existe um certo exagero em achar que tudo é lactato. Esse é o grande ponto, né? Então, até quando a gente fala de zonas de treinamento, e ali, gente, mais uma vez, né? A gente está falando isso quase todo episódio. Veja lá, escute, assista o episódio de zona de treinamento, porque ele vai ser importante aqui também. A gente sabe que ali a diferença, as zonas de treinamento acabam sendo estruturadas em torno do lactato, mas não somente, né? Você sabe que nas zonas Z1, Z2, você está dependendo muito de glicose, você está dependendo muito de gordura, e conforme você progride, você começa a usar cada vez mais glicose. No começo, você está usando só fibras lentas, depois você progride e começa a utilizar fibras mais rápidas. Então, tem outros processos que estão acontecendo. Só para dizer isso, gente, que nem tudo é lactato. Tá bom? Perfeito, então, André. E mesmo assim, né, André? Mesmo quando a gente utiliza o lactato para prescrever zonas de treinamento, a gente tem valores ali mais gerais, né? A virada de limiar 1 para limiar 1 para 2, 2 para 3 e assim sucessivamente, também varia de pessoa para pessoa, né? Quais concentrações de lactato a gente tem, né? Por exemplo, no primeiro limiar ventilatório, no segundo limiar ventilatório, isso muda bastante. Então, pode ser mais um meio para a gente quantificar zona de treinamento, mas, por exemplo, um teste ergospirométrico continua sendo a forma mais precisa, né? E o lactato vem mais como um complemento e para a gente tentar entender como o indivíduo responde de forma mais específica. Perfeito, Murilo. Esse ponto que você falou é maravilhoso. Na verdade, num teste ergospirométrico, né, que eu já fiz, você não dosa o lactato. Existem protocolos em que você pode incluir a dosagem do lactato. Mas o protocolo padrão, você não dosa lactato. Então, você define as suas zonas de treinamento sem considerar o lactato. Então, perceba só que interessante que é isso, né? Então, nem tudo é lactato. Essa é a primeira mensagem que eu queria trazer. Pode falar. Maravilha. E André, só resumindo aí para o pessoal, né? Você contextualizou ali a questão histórica, a gente entendeu como que o lactato foi descoberto, mas para o final ali descobriu-se ali que talvez ele fosse utilizado como fonte de energia também, né? E resumidamente, André, o lactato ele é um substrato natural da quebra da glicose em exercícios de alta intensidade. Né? E aí só a gente recapitulando, né, as nossas vias metabólicas, né, para a produção de energia. A gente tem as vias aeróbicas ou oxidativas e a gente tem as anaeróbicas, né? As oxidativas são aquelas que ainda o oxigênio está dando conta ali do recado, está sendo utilizado no meio desses processos químicos. E quando a gente passa para vias anaeróbicas, a gente tem duas principais, André. A gente tem a via anaeróbica alática, né, que utiliza a creatina fosfato como fonte de energia, e aí exercícios muito explosivos, muito curtos e rápidos, né, como por exemplo um sprint de 100 metros, então estímulos que duram ali no máximo 10 segundos de duração. E a gente tem a via anaeróbica lática, e tem esse nome exatamente que não utilizam oxigênio no meio desse processo químico. Você deu uma bela travada. Você pode recapitular, por favor? A segunda? Claro, claro. Qual parte? A segunda, da via lática. Ah, boa. E no metabolismo anaeróbico lático, que tem exatamente esse nome porque um dos substratos é o lactato, a gente tem ali a quebra da glicólise de forma rápida também, produzindo pouco ATP, mas de forma bem rápida. Então,
um dos substratos naturais desse exercício de alta intensidade é o lactato, ou seja, é um substrato que resulta de processos químicos do metabolismo anaeróbico lático. Isso, tá. Então, para ilustrar um pouco tudo isso que o Murilo falou, mais uma vez eu vou usar o recurso da imagem aqui, e eu acho que é importante porque é muito abstrato, né? É bastante abstrato. Então, assim, vamos... Opa, só um segundinho, gente. Enquanto você abre, André, só também outro ponto que eu acho importante a gente recapitular com os nossos ouvintes, que todos esses metabolismos energéticos, eles não excluem uns aos outros, né? Eles acontecem de forma simultânea, Perfeito. mas em diferentes proporções. Então, ali em Z1, obviamente, a gente tem mais o metabolismo aeróbico, oxidativo. Em Z2 ainda, ele é o predominante. Conforme a gente vai passando para as zonas mais intensas de exercício, aos poucos, as vias anaeróbicas, elas vão tomando uma maior proporção. Isso não quer dizer que a via oxidativa deixa de funcionar. Então, a gente sempre tem essas 3 vias funcionando simultaneamente. Perfeito. Então, olha aqui, gente. Isso aqui é o processo de glicólise, certo? Então, o que a gente está falando aqui? A glicose, que é o combustível. Então, você pode pegar glicogênio, que é rapidamente quebrado em glicose, e você vai utilizar. Você pode pegar lá o seu gel de carboidrato, que é basicamente glicose, e você vai fazer glicólise, e você vai utilizar energia. O que a gente faz? Glicose é uma molécula de 6 carbonos, certo? Perceba que a gente gasta um pouquinho de energia, que a gente usa o ATP, a nossa métrica, a nossa medida de energia aqui. Você gasta 2 ATPs para gerar 2, em resumo, gente, para gerar 2 piruvatos. Basicamente, o piruvato é uma molécula também com carbono, só que em vez de 6 ele tem 3 carbonos. Esse piruvato vai entrar dentro da mitocôndria e vai gerar energia. E é lá que vai gerar a quantidade de ATP de verdade. Aqui você gasta 2 e gera 4. Então você já gerou 2 ATPs. Mas depois você vai entrar na mitocôndria e vai gerar muito mais ATP. Então o processo que importa é esse piruvato entrar na mitocôndria e gerar energia. Qual que é o grande ponto? Precisa de oxigênio. Para ele entrar na mitocôndria e ser quebrado e transformado em um monte de ATP, precisa de oxigênio. Quando eu não tenho oxigênio suficiente ou toda a minha capacidade aeróbica está num talo, ou seja, minha mitocôndria está trabalhando no máximo que ela consegue, e mesmo assim a demanda de energia está aumentada, o corpo fala, putz, não tem jeito, não tem como... Pensa assim, imagina uma fábrica que pega lá aço e produz carro. Então é um exemplo bem tosco, mas pega uma quantidade X de carro, de aço, e transforma numa quantidade X de carro. Chega numa hora que não adianta eu dar mais aço se a linha de produção está trabalhando 100%. Eu só consigo produzir 30 carros por dia, vamos supor. Então esse é o cenário. Você está correndo lá, você está querendo produzir um monte de energia, mas a fábrica está trabalhando 24/7 e não consegue produzir mais. Então começa a sobrar a matéria-prima, que é o aço. Que matéria-prima é essa aqui? É o piruvato, certo? Que é um substrato da glicose. Este piruvato, ele vai falar, putz, não dá para entrar na mitocôndria. Para onde eu vou? Lactato, gente, é piruvato com um H+ grudado nele. É só isso. A molécula é exatamente igual, só que o lactato tem um H+ grudado nele. É só isso. É um átomo que muda o piruvato para o lactato. Então você pega esse piruvato, joga para fora e você pode fazer metabolismo anaeróbico, que vai ter como substrato o lactato, ou você pode botar um H+ nele, transforma em lactato, joga ele para a corrente sanguínea e fala, gente, vai para outro lugar. Que outros lugares ele pode ir? Ele pode ir para o fígado, e no fígado, eu quero mostrar uma outra imagem. Se eu estiver indo rápido demais, Bruno, você me... Não, acontece o ciclo de Core, né? Exatamente. Exatamente. Então lá no fígado, deixa eu mostrar aqui, porque com a imagem fica muito mais fácil. Então lá no fígado, a gente vai fazer gliconeogênese. Meu Deus do céu, o que é gliconeogênese? Eu vou pegar esse lactato e vou transformar de novo em glicose. Certo? Então, ou seja, aí já fica claro pra gente que ele não é um vilão. Exatamente. Ele
pode ser Exatamente. utilizado ali como fonte de energia, um precursor Exatamente. ali. De energia. Então, assim, gente, ó. Então, olha aqui. Aqui temos uma célula muscular. A gente pegou a glicose, fez glicólise, chegou o piruvato. Vamos supor que eu não consegui mais jogar piruvato para dentro da mitocôndria. Então, eu transformo o piruvato em lactato. O que eu vou fazer com esse lactato? Joga para a corrente sanguínea. Então, ele cai na corrente sanguínea. Perceba que se ele está na corrente sanguínea, vai começar a aumentar o lactato do sangue. Certo? Esse lactato vai lá para o fígado. E aí esse lactato é transformado em piruvato, que é transformado em glicose. E aí depois eu posso reutilizar essa glicose. Ah, mas é só o fígado? Não, gente. Qual é o melhor músculo do nosso corpo? O nosso músculo de contração lenta, ele é tão incrível, esse músculo que eu vou falar, que ele simplesmente não para de bater. Quando ele para de bater, a gente morre. É o coração. O coração é outro lugar onde eu posso pegar esse lactato e rapidamente utilizar como fonte de energia. Certo? É a nosso músculo de fibra lenta o melhor que a gente tem, certo? E então é isso. E cérebro é outro local. Então é basicamente músculo, fígado e cérebro que eu posso utilizar esse lactato para fazer ou usar como energia por meio do metabolismo anaeróbico ou transformar ele de novo em glicose, tá? Sendo que transformar ele de novo em glicose, isso acontece no fígado. Então assim, gente, resumindo tudo isso que eu falei, o que acontece? Essa aqui é uma outra imagem, que eu vou falar rapidinho. Então, o que acontece? O lactato, ele não é o problema, ele é um marcador. Isso é o grande ponto. Ele é um marcador do quê? Ele é um marcador de que esta atividade física, ela está acontecendo numa intensidade que é maior do que a minha capacidade aeróbica, ou é maior do que a minha capacidade das minhas mitocôndrias, isso tem a ver com a capacidade aeróbica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou está faltando oxigênio, ou não está faltando oxigênio, mas a fábrica está trabalhando no seu máximo. Então, ele acaba se relacionando com intensidade. E é por isso que a gente acaba utilizando ele como um marcador de intensidade do treinamento. Mas, de forma alguma, o lactato é uma coisa ruim quando a gente está falando de exercício. Certo? Então, essa outra imagem aqui, basicamente, é só para mostrar a relação entre o piruvato e o lactato. Então, de novo, mesma coisa. Glicólise, então você pega a glicose, quebra, transforma em 2 piruvatos. Se eu não consigo utilizar esse piruvato, o piruvato é o que entra na mitocôndria e vai fazer toda a parte metabolismo aeróbico. Se eu não consigo utilizar, eu pego o NADH. O que é esse H aqui? É justamente o hidrogênio. Plugo um H+ em cada um dos piruvatos e gero 2 lactatos. Simples assim. Tá? Então, gente, sei que pode ter ficado um pouco científico demais. Eu prometo que a gente não vai mais falar de bioquímica aqui, pelo menos não nesse nível. É só para a gente entender e desmistificar algumas coisas. Perfeito, André. E como eu havia mencionado anteriormente, né, que os metabolismos energéticos, eles coexistem, né? A gente já utilizou essa palavra várias vezes, né? E aí, como o André muito bem falou, o lactato, ele é um marcador de intensidade de exercício. E aí, apenas exemplificando isso, acho que é interessante a gente mencionar isso nesse momento, quando a gente está ali em repouso, ou a gente está num exercício leve, as concentrações de lactato no nosso sangue, elas são bem baixas. Então, imagina ali um indivíduo em Z1, Z2, ali ele vai ter no máximo 2 milimol ali de lactato, de concentração de lactato na nossa corrente sanguínea. Então, e a gente sabe que aproximadamente quando a gente passa de 2 milimol de concentração de lactato, é quando a gente tem a virada ali de Z2 para Z3, quando a gente tem o nosso primeiro limiar ventilatório. Olha só que interessante o lactato, a concentração de lactato, definindo ali uma mudança, né, de zona de intensidade de exercício. E conforme a gente vai continua aumentando a intensidade do exercício, esse lactato continua se acumulando na nossa corrente sanguínea. E por que ele se acumula, né, André? Porque a gente tem a capacidade de utilizá-lo como fonte de energia ou de utilizá-lo para gliconeogênese, mas essa capacidade era limitada.
Então, conforme a intensidade do exercício vai aumentando, a gente vai utilizando mais metabolismo anaeróbico, esse lactato vai sendo produzido naturalmente, pois ele é um substrato desse metabolismo. Chega uma hora que o nosso corpo não dá mais conta de utilizar esse lactato e ele vai se acumulando na nossa corrente sanguínea. Uhum. Também com íons de H+, que levam à acidose sanguínea, consequentemente à fadiga. Então, conforme ele vai se acumulando, quando a gente chega numa concentração próxima a 4 milimol aproximadamente, a gente tem a virada ali de Z3 para Z4, quando a gente entra passa do segundo limiar ventilatório. O exercício já se torna predominantemente anaeróbico. E aí ele vai subindo de forma mais desenfreada, mais exponencial, porque acima desse ponto a gente começa a acumular muito lactato, o exercício já está muito, muito extenuante e, consequentemente, a acidose sanguínea, né? O pH sanguíneo cai e não por conta do lactato, mas por conta dos acúmulos desses íons H+, soltos ali na corrente sanguínea, que também são substratos dos metabolismos anaeróbicos de produção de energia. Isso sim que leva à fadiga. E o lactato, coitado, está ali sendo acumulado porque simplesmente o nosso corpo não tem mais capacidade de reutilizá-lo, né, como fonte de energia ou para a produção da glicose. Ou seja, ele não é o responsável por aquela sensação de queimação, de fadiga e etc. Ele é apenas um marcador. O pobre coitado está ali se acumulando e o nosso corpo não dá mais conta do recado. Exato. Então, assim, uma coisa interessante, Murilo, que você falou, que assim, que não, essa questão do lactato acima de 4, o que tem sido... Eu até estava acompanhando um fisiologista, ele estava falando isso, que assim, tudo bem, tá certo, né? Acima de 4, muito provavelmente você está acima do segundo limiar. Porém, quando você pega atletas bem treinados, o que você percebe? O mais importante não é o valor estático do lactato. Qual é o ponto em que ele começa a se acumular de forma... só para explicar isso que eu vou falar. Exponencial, é a quebra da curva. Exatamente. Né? Exatamente. Ele começa a acumular de forma mais lenta, mas quando essa curva de aumento ela é quebrada, a gente tem um aumento exponencial, é assim que a gente identifica o segundo limiar ventilatório. Então, assim, o ponto é o seguinte, gente, só para exemplificar, porque eu sei que isso é complexo. Pensa assim, você fez lá um treino intervalado, e você correu, aí você dosou, vamos supor que você tem um dosador, você dosou, tá 4. Nossa, eu estou no segundo limiar. Não necessariamente. Porque para saber de verdade, o que você precisaria fazer? Você teria que sair, correr a um determinado ritmo e dosar o seu lactato várias vezes. E aí, se você dosou o seu lactato e ele estava 4, aí depois de mais uma volta ele estava 4, e depois de mais uma volta ele estava 4, você não passou o seu segundo limiar. Você não passou, porque ele está 4, mas está estacionado. O momento em que você passa é quando você dosa, aí num determinado ritmo, você dosa, depois você dosa de novo, aí 4, 5, 6, opa, aí não. Porque aí sim você mostra que o seu sistema está sobrecarregado. Por que o lactato é vilão? Não. Porque você está cada vez mais dependendo de metabolismo anaeróbico e mais do que isso. A sua capacidade aeróbica está no limite. Não tem mais o que fazer. A sua gliconeogênese está no máximo, a absorção do lactato do ponto de vista de outros tecidos está no máximo, a reutilização do lactato, inclusive na própria célula muscular, está no máximo e você está cada vez acumulando mais. Então você vai entrar num regime de acidose, o que não tem necessariamente a ver com o lactato, eu queria até falar sobre isso depois, e aí você vai acabar criando fadiga e vai ter que parar de correr naquele ritmo. Então até esses números que são globalmente utilizados, de 2 a 4, que seria essa zona aí, né, entre Z3 e Z4, até isso está sendo questionado cada vez mais. O que importa é como o lactato se comporta de forma dinâmica. Por que isso não é disseminado? Por que a gente não... Porque não dá para fazer isso na prática. Mesmo um treinador profissional, um corredor profissional, ele não vai dosar o lactato 15 vezes ao longo de uma sessão. Ele pode dosar uma vez, 2 vezes para entender o que está acontecendo. Eventualmente tem gente que dosa, mas é muito complexo, ainda mais para o corredor amador. Então, existe aí uma simplificação de algo que é bem mais complicado e que leva a uma sequência de
de mal entendimentos. Inclusive, só queria pontuar uma última coisa, Murilo, que eu acho que isso é importante. Esse negócio da acidose. O lactato, gente, lembra que eu falei que ele é um piruvato com um H+ plugado nele? Acidose é o quê? Como que a gente mede, né, se você está num regime de acidose ou não? Quanto mais H+ livre no sangue, ou seja, não plugado em alguma coisa, livre, mais ácido é esse tecido, ou essa célula, ou esse sangue, certo? Então pensa comigo, o piruvato está solto e o H+ está solto. O que acontece? O piruvato vai lá e pega um H+ do sangue e gruda nele e forma o lactato. Ou seja, dá para dizer que o lactato acaba atuando até como um tampão. Ele tira esse... Na verdade é o piruvato, mas aí ele vira lactato. Mas o que eu quero dizer é que se não existisse a possibilidade de se criar lactato, o nosso pH sanguíneo ia cair, ou seja, ia ficar mais ácido, mais rápido do que com a existência do lactato. Então ele não é ele que causa a acidose, como a existência dele ajuda a gente a manter um pH normal, ou seja, nos protege da acidose. Então o lactato, ele é um recurso fundamental do ponto de vista de moeda de troca energética e metabolismo. Então ele é muito importante. Completa o que você ia falar, que depois eu quero falar um outro ponto. Não, só complementando isso que você falou agora, ele serve, né, então, como um tamponador, né, desses íons H+, assim como o bicarbonato, né? Então, o lactato junto com o bicarbonato circulante ali no nosso sangue, eles atuam como tamponadores desses íons H+, e nos ajudam, né, a não entrar em acidose assim tão rapidamente e, consequentemente, não entremos em fadiga, né? E André, é exatamente isso que você falou, né? Esses números 2 milimol, 4 milimol são números super genéricos, né? Por isso que lá no começo a gente falou, né, que o padrão ouro para quantificar a zona de treinamento é teste ergospirométrico, né? Não tem como a gente pegar um atleta, fazer uma dosagem durante o treino de lactato, concentração de lactato, e a partir dela a gente dizer se esse indivíduo está em X, Y ou Z intensidade de exercício. Não tem como a gente fazer isso. Então, esses números são bem genéricos, mas eles variam de pessoa para pessoa, porque a capacidade de utilização de lactato, a eficiência do ciclo de Cori de uma pessoa para outra é diferente, a velocidade com a qual uma pessoa produz e acumula lactato também é diferente, a velocidade com a qual essa pessoa consegue utilizar o lactato como fonte de energia é diferente, tudo isso varia e é muito individual e, inclusive, são coisas treináveis. Então, isso varia muito de atleta amador para atleta profissional, de um atleta para outro. Esses números, eles variam bastante. Então, a única forma da gente ter certeza se uma pessoa, a partir do momento que ela dosa concentração de lactato, se ela está em uma zona de intensidade ou em outra, a gente ter em mãos previamente quais são as concentrações desse indivíduo de lactato alinhadas com o teste incremental. Exatamente. Então, por exemplo, um teste ergospirométrico. Então, pega um teste ergospirométrico e não analisa somente troca gasosa, mas analisa também o lactato. Então, como você falou, vai ali a cada 1 minuto, por exemplo, e dá um pique ali no dedo, quantifica lactato, e aí assim a gente consegue fazer um paralelo entre a concentração de lactato e a zona de intensidade que essa pessoa está. Perfeito, Murilo. E aí, então, gente, agora falando, então, a gente está enumerando várias coisas boas do lactato. Então, ele é um combustível, ele ajuda como um sistema tampão, então ele tem um poder ele acaba sendo uma substância tampão. Tampão, gente, o que é? É um termo técnico, mas basicamente é uma substância que ajuda a nos proteger da acidose, né? E um terceiro ponto muito legal do lactato ele acaba atuando como um sinalizador e, de certa forma, um hormônio, certo? O que acontece? Ao treinar, ao fazer estímulos de alta intensidade ou estímulos de longa duração, ou treinar de forma, mesmo que seja leve, mas de forma recorrente, e você vai produzir um certo lactato, e o corpo fala, caramba, o próprio lactato induz a adaptação, que é justamente o que a gente quer, entendeu? É justamente o que a gente quer. A gente quer que o nosso corpo entenda, caramba, eu preciso
aumentar o tamanho da minha mitocôndria. Eu preciso capilarizar melhor o meu músculo. Eu preciso expressar mais transportadores de lactato para que eu consiga absorver esse lactato e fazer gliconeogênese. E o próprio lactato no nosso corpo é incrível, gente. A existência do lactato de forma suprafisiológica na corrente sanguínea é interpretada pelas nossas células musculares como preciso melhorar isso aqui. Ou seja, o lactato ele acaba sendo importantíssimo também como um sinalizador do ponto de vista um biomarcador, certo? Então, desculpa, André, são essas as adaptações que a gente quer com os treinos, né? Exatamente. Os tempo runs, com os intervalados em limiar de lactato. São treinos bem extenuantes, bem difíceis de fazer. A gente já gravou episódio específico sobre o tema. Mentalmente duros, porque a gente lida ali com... em paralelo, a gente já falou, né? Tem esses acúmulos dos íons H+, que levam à acidose sanguínea. Isso faz com que o exercício seja muito difícil de ser mantido, é bem o limite do que é possível de ser mantido por mais tempo e o que não é, mas são exatamente essas as adaptações que a gente quer, né, encontrar, quer ter com esse tipo de treino e com esse tipo de acúmulo. Perfeito. Então, gente, aí quando a gente fala aí do ponto de vista do uso do lactato num contexto de treinamento, por que ele se popularizou? A primeira parte eu já falei, porque é fácil de dosar, mas mais do que isso. Porque justamente a gente quer que ele eleve. Nós queremos que ele se eleve. Porque a gente quer ter certeza de que aquele treinador, aquele atleta, seja ele profissional ou não, ele está desafiando o seu sistema aeróbico, ele eventualmente está ativando o seu sistema anaeróbico e ele está trabalhando em zonas que sejam capazes de promover essas adaptações. Certo? Quais são as adaptações, então? Como eu já falei, algumas coisas são repetição. Maior capacidade aeróbica, então, hipertrofia mitocondrial, maior eficiência mitocondrial. Além disso, a questão da capacidade de transporte e reutilização do lactato. Então, a gente tem transportadores, especificamente o MCT1 e o MCT4, que você vai pegar e transportar o lactato de forma mais eficiente, para que ele possa ir para o fígado rapidamente, para que ele possa ser levado para outros sistemas, como, por exemplo, o cérebro, coração, de forma rápida, ou até em outros tecidos musculares. Lembrando que a gente está imaginando, a gente está pensando em corrida, está usando só a perna, mas não está usando só a perna, está usando um monte de outras coisas. Além disso, melhorar a eficiência energética. Então, conseguir fazer o mesmo estímulo, correr na mesma velocidade, mas gastando menos. Tudo isso o lactato vai acabar ajudando a promover e ele acaba sendo um participante importante de todos esses processos. E por conta dessas adaptações que você elencou agora, André, por conta delas que a gente tem essas variações individuais. Por isso que um atleta, se comparado com outro, ele possui um momento de quebra ali dessa curva, né, do acúmulo de lactato, diferente do outro. Então, o segundo limiar ventilatório dele acontece, por exemplo, a 4 milimols, enquanto do outro acontece a 6 milimol, porque ele consegue ainda manter o acúmulo ainda de uma forma controlada até uma intensidade de exercício maior, porque ele é mais eficiente na utilização desse lactato, no transporte desse lactato, ele tem mais vasos sanguíneos para transportar, para conduzir o lactato para o fígado, para utilizar como fonte de energia dentro do músculo e etc. Um outro ponto, Murilo, que eu queria falar, que é um ponto interessante, que justamente esse fisiologista que eu te falei, ele falou isso, dessa forma eu nunca tinha pensado. Que ele cita o seguinte exemplo: imagina um corredor, vamos supor, de 1.500 metros ou 5.000 metros, ou seja, é um corredor de média distância, que é um cara que depende desse blend entre velocidade e resistência. Ele ainda precisa muito do metabolismo aeróbico, mas ele também precisa de velocidade, certo? Pega esse cara que fazia treinos de pista, treinos intervalados e tudo mais, e põe ele para fazer só Z1, Z2 por um tempo. E o que ele falou é muito interessante. A gente pensa assim, esse cara vai tirar a intensidade, ele vai fazer muito treino em Z1, Z2, então ele vai melhorar o lado aeróbico dele, né? E aí o que ele fala? Que se você for lá e fizer um teste, eventualmente você vai ver que ele deslocou a curva de lactato, ou seja, ele está produzindo menos lactato.
Só que o ponto que ele traz, que isso eu achei, sim, coisa de explodir cabeça, talvez eu esteja indo fundo demais aqui. Mas o que ele falou assim, talvez esse cara esteja produzindo menos lactato, não porque ele melhorou a parte aeróbica, mas porque ele perdeu capacidade anaeróbica. Isso eu achei, assim, sensacional. Qual que é o ponto? Ele perdeu a habilidade de quebrar a glicose sem oxigênio e, consequentemente, produzir lactato. Ou seja, não necessariamente esse cara vai performar melhor. Ou seja, ele produz menos lactato e na hora da prova ele não consegue correr rápido como ele precisava. Porque ele perdeu a capacidade de produzir lactato. Ele perdeu a capacidade... O sistema anaeróbico deixou de ser estimulado. Então, ele usa isso como um exemplo de não utilizar somente esta métrica para dizer se o treinamento desse cara está adequado ou não, se ele está melhorando ou está piorando. Entendeu? Então eu achei muito interessante. Não sei se deu para entender o raciocínio, mas basicamente é isso, gente. O lactato ele pode sinalizar que você está tendo... Vamos supor, você pega vamos imaginar um corredor amador que só rodava. De repente você vai fazer... Não, vamos fazer aqui na fase de base uns sprints em subida, por exemplo. Aí você fala assim, nossa, sprint e subida, para que serve isso? Melhora a biomecânica, a adaptação neuromuscular, mas também vai ter um boost anaeróbico ali. Eventualmente isso pode te ajudar. Claro que quanto mais longa a distância, menos importante isso é. Mas eventualmente pode ajudar em determinados cenários, justamente por ganhar essa capacidade anaeróbica. Com certeza, André. E aí você mencionou as provas, né? Em provas de 5, 10 quilômetros, essa capacidade de lidar, né, com lactato se torna ainda mais importante, mas é importante também a gente reforçar que mesmo em meias maratonas, em maratonas, principalmente num cenário de final de prova, onde a fadiga acumulada já é grande, a gente tem uma tendência de correr final aí de provas de meia e maratona numa intensidade mais alta. Então, num final de prova, para você conseguir sustentar a intensidade do exercício até o final, essas estratégias também são bem importantes. Boa, Murilo. Bom, antes da gente ir para os mitos, a gente tem 3 mitos aí para a gente quebrar aqui, acho que são bastante ilustrativos. Boa. Eu vou convidar vocês que estão ouvindo, esse é um episódio super técnico, talvez um episódio que seja mais aí para os nerds da corrida, mas eu acho que é bastante interessante. Pessoalmente, eu estudei bastante para esse episódio e adorei estudar e aprender um pouco mais sobre toda essa parte metabólica e tudo mais. Então eu vou convidar vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify. Lembra de avaliar o podcast, deu uma estagnada aí nas avaliações, então, gente, vamos lá. A gente tem muito mais seguidores do que avaliação. Se você segue a gente é porque eu imagino que você gosta do conteúdo, então não custa nada. Vai lá, dá 5 estrelas, ou se não for 5 estrelas, pelo menos avalie a gente lá no Spotify. Lembrem-se de compartilhar esse episódio, manda no grupo da assessoria, manda para aquele seu amigo corredor, manda no grupo da família, manda para sua avó, manda para quem você achar que vai gostar. Ajuda a gente demais para a gente impactar cada vez mais corredores. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, lembrem-se que a gente tem o nosso Apoia-se, em que, além de contribuir com um café e um pão na chapa por mês, para que esse projeto fique de pé, lembrando que ele é completamente independente, você vai ter acesso também a episódios bônus que a gente libera mensalmente. Você pode conferir os episódios bônus tanto no Spotify quanto na própria plataforma do Apoia-se. E por fim, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, onde a gente tem conteúdos inéditos que vão além desse podcast, conteúdos no formato do Instagram, enquanto aqui a gente tem conteúdos longos de 40 minutos, 1 hora, às vezes até a gente passa disso. Lá vocês têm conteúdos de 1 minuto, que é um extremo desafio. Hoje mesmo eu vou tentar gravar um vídeo de 1 minuto sobre lactato. Vamos ver se eu consigo. Tá? Então, assim, é uma maneira diferente de consumir o quilômetro 41. Acho que vale bastante a pena. Além de que a gente libera enquetes, você pode acompanhar, às vezes, alguma coisa sobre a nossa própria jornada como corredor do ponto de vista individual. Então, não se esqueçam de seguir a gente também no Instagram. Certo, gente? Boa. Vamos aos mitos, André. Vai lá, Murilo. Pode puxar aí o primeiro. Lactato. Causa dor muscular tardia? Não causa. Então, o que muitas pessoas ainda falam hoje, infelizmente até alguns treinadores ainda circulam aí esse mito, não é o lactato
que gera dor muscular tardia. Até porque poucos minutos depois, até no máximo 30, 60 minutos depois de um exercício, mesmo que ele seja muito intenso, os valores de lactato sanguíneo, as concentrações de lactato, elas já voltam para os níveis basais, pelo simples fato de que o lactato é reutilizado como fonte de energia ou utilizado para a produção de glicose ali dentro do nosso fígado, no ciclo de Cori. Então, não é o lactato que está ali no seu corpo. O que gera dor muscular tardia são microlesões musculares e os consequentes processos inflamatórios decorrentes dessas microlesões musculares. Então, não é o pobre coitado do lactato. Exato, gente. Então, assim, se você pegasse, se fizesse uma biópsia muscular depois de um treino extenuante, seja de academia, seja de corrida, você ia ver que era sua fibra muscular, estava cheio de pequenas lesõezinhas. Isso, por ter lesão, inflama, dói. Né? Aquela dor que eu acho essa dor extremamente gostosa, aquela dor muscular tardia. Claro que depende da intensidade, mas eu gosto. Bom, mito 2. Lactato causa queimação, aquela sensação de perna pesada, aquela sensação de queimação mesmo, parece que a perna está queimando. Eu sinto isso muito nas raríssimas vezes que eu pedalo. Assim, eu acho impressionante como queima o quadríceps ali durante um pedal. Perfeito. E aí, André, é o lactato, Murilo? Não é o lactato. Na verdade, o que causa essa sensação de queimação, que na verdade é uma sensação que reflete a acidose sanguínea, é o acúmulo de íons H+, né? O H+ livre ali na nossa corrente sanguínea, que acaba sendo acumulado, ele é também um substrato das mesmas vias metabólicas que produzem o lactato, mas não tem relação com o lactato, é o acúmulo desses íons H+, e o acúmulo deles, a acidose sanguínea, nos traz 4 principais coisas, né? Eu elenquei aqui. Leva a acidose, que a gente já mencionou, leva uma inibição de enzimas de contração muscular, então conforme essa acidose vai ficando mais acentuada, a gente tem uma dificuldade até mesmo na contração muscular, prejudica a transmissão de impulso nervoso, então o impulso nervoso que vem do nosso cérebro em direção aos nossos músculos também é prejudicado por conta dessa maior acidose, e leva a consequente sensação de queimação e também de fadiga muscular. Então essa acidose sanguínea leva à fadiga muscular, mas mais uma vez não é o lactato o culpado. Exato. E assim, tá parecendo Murilo, um júri aqui, né? Tentando defender inocentar o lactato. Não, e eu acho interessante, Murilo, que assim, às vezes a gente fala assim, pô, por que meu corpo tá mandando eu parar, né? Por que você tá lá no fim de uma maratona, tudo que você quer, você não quer saber de correr, você só quer parar, você quer andar. Gente, isso daqui são mecanismos protetores. O seu sistema nervoso central está te protegendo de eventualmente colapsar e morrer. Literalmente é isso. Num extremo, pode ter consequências gravíssimas. Peguei um caso essa semana, um paciente que correu uma outra maratona aí e fez uma rabdomiólise, até com disfunção renal e tudo mais. Então, assim, por isso que eu implico um pouco, eu já falei isso um monte de vezes com essa coisa do se supera. Não. Se você estiver passando mal, para de correr, porque seu corpo está tentando te proteger. Lembra que é um esporte recreacional, certo? Então, assim, o nosso sistema nervoso central, quando ele vê que a gente começa a produzir acidose, quando a gente começa a mudar o pH sanguíneo, ele vai falar, para com isso agora. E é melhor você obedecer, certo? Senão você pode ter consequências graves, né? Então é isso, né? E aí, num extremo, por mais que você queira, o seu corpo vai falar, para. Porque ele vai te proteger para você não morrer. É isso. Né? Perfeito. Mito 3. Quanto menos lactato, melhor. E aí, André? Verdade? Então, não necessariamente. Né? Assim, então, se você está fazendo todos os seus treinos numa faixa de lactato igual a de repouso, você está deixando de colher todos esses benefícios que a gente falou. Então, você está deixando de melhorar a sua capacidade aeróbica, de você aproveitar o lactato como substrato energético, você está deixando de ter o marcador, o sinalizador, como eu falei, esse papel hormonal, entre aspas, do lactato, de falar assim, corpo, adapte-se. Vamos lá, vamos se adaptar que eu preciso melhorar aqui minha capacidade aeróbica. Então, você precisa ter elevações
pontuais, obviamente, de lactato, para que você tenha as adaptações. Você está deixando de colher esse benefício, né? Então, tolerar, né? Eu tenho um pouco de medo da palavra tolerar, porque dá a impressão de que é uma coisa ruim, né? Então, assim, na verdade, é você se adaptar, depende de você, em algum momento, elevar esse lactato. Então, eu diria, se for para falar entre vilão ou mocinho, eu colocaria ele como mocinho. Agora, como tudo na vida, gente, isso é um... eu não sei se eu tô ficando velho e chato, ou se a gente vive cada vez mais num mundo e que as pessoas querem respostas maniqueístas para as coisas. Então, assim, isso é bom ou ruim? Quase sempre depende. Tem coisas que não são. Por exemplo, fumar é bom ou é ruim? É ruim. Ponto. Aqui não tem zona cinzenta. Fumar é ruim. Ponto. Né? Mas o lactato, ele pode, se você estiver fazendo todo o treino no limiar de lactato, isso daí vai levar a um estresse inflamatório importante. Você vai ter lesões, provavelmente, tanto do ponto de vista osteomuscular. Isso tem um monte de coisas que você não vai aproveitar a corrida, você vai ficar estressado depois de correr, você vai ficar fadigado em excesso. Mas isso não quer dizer que você tem que evitar isso o tempo inteiro. Então tem que saber dosar. Não é nem bom nem ruim. Mas se tiver que escolher um, eu acho que na dose certa ele é mais para mocinho do que para vilão. Perfeito, André. E quando a gente compara um atleta amador com um atleta profissional, há uma tendência dos valores de concentração de lactato na corrente sanguínea, por exemplo, em segundo limiar ventilatório e no máximo esforço, serem muito maiores no atleta profissional, porque ele lida melhor com esse acúmulo, né? E o próprio lactato é utilizado como fonte de energia. Então, há uma tendência dessas concentrações serem maiores em atletas profissionais. Eles suportam mais. Perfeito. Um ponto que eu acho que é bem prático aqui, Murilo, que alguém pode estar ouvindo e falar assim, nossa, que legal, então o lactato ele tem todas essas funções e tal. O ponto é o seguinte, preciso então comprar um aparelhinho de dosador de lactato e implementar isso no meu treino para que eu possa colher esse benefício, saber exatamente onde eu estou? Ou existe algum outro recurso aí que eu possa utilizar para que eu tenha uma noção, né? E não sei se você quer responder, senão... Não, pode responder. Então assim, gente, não precisa. É caro, né? Embora seja do ponto de vista científico, assim, pensando num estudo, é relativamente barato, mas acaba sendo um investimento considerável. Além do que, você vai ficar se furando, né? Talvez possa fazer, mas eu acho meio desnecessário. Existe uma correlação muito importante entre percepção de esforço, entre fadiga, né? Então, entre aqueles scores que a gente está falando. Então, você está falando ali de um esforço em Z4, né? que é justamente o esforço de limiar de lactato. Você está falando de um esforço, sei lá, entre 6 e 8 de 10. Você diria mais ou menos isso, né, Murilo? Então, isso, não perfeito. É um esforço máximo. O esforço máximo é um sprint de 100 metros. Você termina 100 metros e fala, nossa, dei tudo. Ou seja, um esforço intenso, mas que você fala assim, não, eu conseguiria fazer, sei lá, mais 400 metros, mais 1.000 metros. Então, você consegue, ao longo do tempo, mais ou menos mimetizar e saber, obviamente, isso estruturado, dentro de um treino intervalado, dependendo do seu objetivo, da sua periodização, de que fase do treinamento que você está, de que prova que você está correndo. Então, assim, não precisa sair dosando. Eu só tenho um que eu não fiz ainda, que eu tenho vontade de fazer um dia, que é o teste, que até o Murilo já falou, que é o teste ergospirométrico com dosagem de lactato, que aqui, gente, é muito interessante para você saber. Isso é uma situação que várias vezes neste momento eu estou treinando para uma maratona e eu sinceramente não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu tenho uma ideia e eu vou tentar nessa ideia, mas eu não sei exatamente o que eu sou capaz de fazer. Existe o teste que você começa na esteira e você vai justamente ver em que ritmo, qual é o pace em que você vai cruzar a linha do lactato. E aí você consegue estimar de forma razoavelmente precisa, por exemplo, a sua meta, o que é factível fazer pensando numa maratona. Né? Lembrando que não é perfeito, por quê? Porque é na esteira, porque é no ar-condicionado, porque não tem o percurso, porque não tem a umidade do dia da prova, porque não tem a temperatura do dia da prova. Mas você consegue ter uma noção, por exemplo, será que eu consigo correr uma maratona para 4,30 por quilômetro? Putz, não sei. Você tem outras maneiras de saber, mas talvez uma das melhores maneiras seria um teste com um ergospirômetro com dosagem de lactato.
Aí seria uma coisa específica para estimar o seu ritmo de prova. Nesse caso, talvez valesse a pena, né? Para alguém que está buscando performance ali numa prova, talvez valesse a pena. Mas agora, no dia a dia de treinos, é algo muito pouco prático, né? Então, vale muito mais a pena, como você muito bem falou, a gente optar por outros métodos de quantificação de intensidade de exercício, né? Então, percepção de esforço, claro que uma pessoa já mais bem treinada, já tem uma consciência melhor ali, né? Dessa relação de percepção de esforço com zonas de intensidade, até a própria frequência cardíaca, se você tiver um bom dispositivo, uma boa aferição dela, são métodos muito mais fáceis ali de serem utilizados para a gente quantificar a intensidade do exercício, com certeza. Perfeito. E assim, gente, aí um último ponto aqui que eu queria falar é sobre, tá bom, e como é que eu melhoro aí minha utilização do lactato como combustível e tal. Na verdade, gente, vou resumir de uma forma bem simplista. Treinando, né? E aqui a chave é a consistência. Existem treinos que são supostamente, eu vou tomar muito cuidado para falar disso, supostamente melhores para você melhorar a sua curva de lactato. E aí tem o método norueguês 4x4, que vai melhorar seu VO2 máximo. Mas a verdade, gente, é que se você treinar Z2 em grande quantidade, você vai melhorar. Se você fizer alguns treinos que você passa pela zona cinzenta, que é outro episódio que a gente falou, você vai melhorar. Se você fizer treinos de limiar de lactato, você vai melhorar. Se você fizer treinos de VO2 máximo, todos esses treinos, em maior e menor grau, alguns deles os benefícios são mais de longo prazo. Assim, por exemplo, o treino em Z2, baixa intensidade, alto volume, baixa intensidade. Ele é ruim para melhorar? Não, não é. Só que ele precisa de tempo. Você vai ficar uma coisa lenta, que você vai aumentar a capilarização, hipertrofia mitocondrial, tudo isso que a gente falou. O treino de alta intensidade, ele tem um benefício mais rápido, mas isso não quer dizer que ele é melhor. Na minha cabeça, o melhor dos mundos é justamente mesclar os dois. Mas acho que o Murilo pode falar isso até melhor do que eu. Isso, André, com certeza. E principalmente quando a gente fala em atletas iniciantes, né? Praticamente todos os estímulos vão levar a uma melhora significativa de performance esportiva, né? É claro que, como você bem falou, os treinos específicos para trabalho de lactato, eles têm respostas mais rápidas, né? Resultados mais expressivos e mais rápidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o estresse maior também músculo-esquelético. Então, a dose deles na semana de treinos de um atleta também tem que ser analisada com cautela. Mas eu concordo com você, né? Para uma pessoa que está começando, até mesmo os exercícios em Z1 e Z2 também vão melhorar a resposta do lactato, porque a gente vai aumentar a capilarização, a gente vai fazer com que também esse indivíduo seja mais eficiente do ponto de vista do metabolismo aeróbico também, o que vai fazer com que ele não entre em metabolismo anaeróbico, ou seja, ele não comece a acumular lactato de forma tão rápida. A pessoa que tem uma capacidade aeróbica ruim, rapidamente ele já passa ali do primeiro limiar ventilatório, já começa a acumular um pouco mais de lactato, já passa também rápido do segundo limiar ventilatório, daqui a pouco está em ritmo predominantemente anaeróbico, que é, consequentemente, insustentável por um longo tempo. Agora, se a pessoa treina em baixa intensidade, desenvolve bastante capacidade aeróbica, ou seja, capilarização, aumento de quantidade e tamanho de mitocôndrias, capacidade de utilizar principalmente gordura como fonte de energia, ela se torna mais eficiente também para não chegar tão rápido em níveis de esforço, de intensidade de exercício mais elevados. Isso aí, Murilo. Então, gente, espero que a gente tenha conseguido aí colocar que o lactato não é nem vilão, nem herói. Se eu tiver que colocar aqui entre um dos dois, eu escolho o herói. Então, vamos mudar um pouco essa cabeça em relação ao lactato. Em relação à parte que envolve treinamento, não é uma ferramenta assim que ela é necessária, embora ela possa sim ser utilizada em determinadas situações. Quanto mais profissional ou mais preocupado com performance, talvez maior seja o papel de eventualmente dosar o lactato durante o treino. Mas assim, eu acho que a mensagem final, pelo menos da minha parte, é assim, a gente entender que
dificilmente você vai escapar de ter que ter consistência no seu treino para melhorar, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Assim, acho que a consistência ela supera a intensidade. Como eu já falei, isso é uma coisa que eu levo para minha vida em todos os âmbitos. Como eu já falei, amizades, relacionamentos, parte profissional, ensino, aprendizado, investimento, tudo isso dá mais certo com consistência do que com intensidade. E a corrida se encaixa também nesse ponto. Então, gente, para a gente melhorar, a gente tem que ter consistência, não eventualmente se pautar. Qual que é o método mais rápido? Até eu estava vendo justamente uma postura crítica em relação a esse método norueguês que eu falei, que a gente precisa fazer um episódio sobre isso, né? Que teve um estudo que testou esse 4x4 versus HIIT versus o alto volume e baixa intensidade. E ele mostrou, dentro da estrutura do estudo, que o 4x4, que é 4 estímulos de 4 minutos em VO2 máximo com 3 a 4 minutos de intervalo entre elas. Então é um treino curto, mas que neste estudo mostrou um incremento de VO2 máximo superior ao HIIT e superior ao alto volume e baixa intensidade. E aí, o mesmo fisiologista que eu já citei aqui algumas vezes, ele fala assim, mas o estudo teve 8 semanas. Como que em 8 semanas você vai colher os benefícios de alto volume e baixa intensidade? Não vai. Não vai. É algo de longo prazo. Ou seja, ele falou assim, ele é até um pouco polêmico, ele falou assim, esse estudo ele não deveria ter sido feito, porque ele é mal desenhado. Como que você... Porque você sabe, já isso é sabido, que para você colher o benefício de um alto volume e baixa intensidade, você precisa de anos. Então você não poderia ter colocado isso no método. Você deveria ter colocado outras coisas versus o 4x4. Então ele é bem crítico. Isso eu estou falando porque eu já vi um monte de influenciador falando desse estudo, né? Que ele foi um estudo que bombou, assim, tá? Tanto na parte científica como na comunidade aí de influenciadores de corrida e outros esportes de endurance. Isso bombou. E aí ele fala, esse estudo não deveria ter sido feito. Então é uma explosão. Não sei se ele está certo, não tenho conhecimento suficiente para dizer, mas eu acho que tem uma provocação bastante interessante. Em que ele está colocando ali, você não sabe, de repente esse cara vai colher o benefício depois de 3, 4, 5 anos fazendo alto volume e baixa intensidade. Ele até fala que não é melhor nem pior, mas é um caminho curto e que tem as suas limitações e os seus riscos, justamente por ser curto, e que o outro é um caminho longo, que tem um grande potencial, só que demora muito e tem menos risco, que é o caminho do alto volume e baixa intensidade. Enfim, aí eu já estou entrando para... Isso é outra coisa para outro podcast. Boa, André. Maravilha. Acho que a gente deu uma salvada aí no lactato, que muitas vezes é visto com maus olhos, né? Então a gente conseguiu, espero, mostrar para os nossos ouvintes que é um substrato normal, produzido, né, por vias anaeróbicas de produção de energia, que tem sua importância muito relevante, até como fonte energética para o nosso corpo. Ele é reutilizado como fonte de energia, ele não causa dor muscular tardia, ele não leva a sensação de queimação e de fadiga. Então a gente acabou ali também com vários mitos, né, que muitas vezes os corredores têm. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Murilo, mais uma vez. Valeu, André. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.